Muito bem, muito bem. O Jornal Lateral está de volta aqui, junto com meu grande amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral. A gente corre por fora. Meu grande Zeca Martins, o Museu da Língua Portuguesa, uma das coisas mais fantásticas aí no mundo, um museu voltado todo para a língua, uma coisa bem peculiar. Pegou fogo aí em 2015 e estava fechado há quase 6 anos. Eu assustei com o prazo, porque na minha cabeça ele estava fechado há apenas 2 anos, mas estava fechado há quase 6 anos. E aí o que acontece? Foram convidados os presidentes, os políticos, as autoridades dos países de língua portuguesa, né? Então nós tivemos aqui, eu estou vendo, ó, presidente de Portugal, Cabo Verde, ministro da Cultura de Angola, ex-presidentes do Brasil, diplomatas de países da língua portuguesa, empresários, todo mundo foi lá prestigiar. Menos o presidente do país mais importante da língua portuguesa e o país que abriga esse museu, que é o presidente Bolsonaro. Não respondeu ao convite e não mandou representantes. Eu não quero de jeito nenhum a volta do Lula nem a volta do PT, Zeca. Nem eu, Deus o livre. Mas nem o Lula é tão escroto. Não. Pelo menos ele mandaria alguém. Porque tem uma coisa, o PT, que eu sou o antipetista número 1 do Brasil, número 0. Mas o PT tem uns caras inteligentes, cara. Impossível negar isso. Tem. O PT mandaria alguém. O Lula não sabe o que Eu quer. acho que o Lula iria, porque ele é político, é um evento. O Brasil é o principal país de língua portuguesa e ali estavam representantes dos outros países de língua portuguesa e ele gostava de exercer essa influência praticamente natural que o Brasil tem, né, em razão do tamanho. Agora, o Bolsonaro, ele não sabe o que é museu, muito menos o que é língua, muito menos portuguesa. Entendeu? Então não dá para esperar nada desse cara. Não dá para esperar nada. Isso é número 1. Número 2, a palavra museu no Brasil é uma espécie de palavrão, você já notou? Uma espécie de insulto. Vou te dizer por quê. Eu sou paulistano da Moca, né? Mas tecnicamente eu nasci no bairro de Ipiranga, que a maternidade era lá, na mesma avenida que passa ao lado do Museu de Ipiranga, poucas quadras ali de distância. Eu nasci ali. Então, era vizinho depois. Eu conheci bem o Museu de Ipiranga, não só por entrar várias vezes quando eu era criança e adolescente, mas porque passava na porta. E aquilo é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Tá, quantos anos está fechado? Número 1. Número 2, Museu Nacional no Rio de Janeiro, que você viu aquilo que foi. Tá? Museu da Língua Portuguesa, foi isso, mas agora também. E assim os museus vão indo. Cinemateca agora, Cinemateca. E Cinemateca ainda por cima era bola cantada, hein, cara? Bola cantada. Fazia apenas 9 dias que o Ministério Público Federal tinha mandado o 39º, sexto, centésimo, 40º alerta ao governo. Isso, e ninguém fez nada. Aquela história, um país que tem o ministro da Cultura lá, o secretário da Cultura que tem, o atual secretário da Cultura, um rapaz que, como ator, a gente não sabe aí direito o que ele fez, não se deu bem na carreira. Agora, outra coisa que esse ministro da Cultura fez que me chamou a atenção. Ele se reuniu com aquela deputada alemã neonazista. Sim, para isso é rapidinho, né? Só, Zeca, que ele é casado com a filha do Silvio Santos, que é judeu. Esse cara bateu a cabeça? Bom, não sei. Não sei. É outro que tomou chá de cogumelo. Ou esse cara é sem noção. Aliás, acho que é sem noção mesmo. Sem noção. Não, ou tomou chá de cogumelo. O sogro do cara é judeu. Ele vai lá e se reúne com o anel nazista. Voltamos ao Stanislau Ponte Preta. Agora, o samba do crioulo doido. Agora, continuando com isso, Tony, veja bem. O Brasil não é, infelizmente, um país de preservar. Eu estou falando institucionalmente, tá? Eu não estou falando de pessoas, empresas ou órgãos aí de caráter normalmente privado que preservam coisas do Brasil. Desde a língua indígena até
sei lá se existe um museu do chimarrão no Rio Grande do Sul, mas se existir, isso tudo é privado. Agora, você vê, ontem você viu a notícia que saiu de que agora que a Cinemateca pegou fogo, o GSI, do glorioso general Heleno, esse espanto militar, né, que faria a Aníbal morrer de inveja. Mas enfim. Marco Antônio. Todos esses caras, né? Bom. Alexandre o Grande. Isso, né? Não, perto do Heleno é Alexandre o Pequeno. Né? Mas, aliás, quem é Alexandre? Napoleão Bonaparte. É tudo bobo, né? Mas enfim. E aí o que ele fez? Ele mandou o GSI agora, o Gabinete de Segurança Institucional. Como é que estava na matéria ontem? Investigar as causas e não sei o quê, de tudo que aconteceu. Ou seja, ele mandou consertar o casco do navio depois que o navio naufragou. É muito legal isso, porque é uma gente tão brilhante, é uma gente tão operante, né? tão competente, sabe? Aliás, se permita, eu gosto de fazer as minhas sugestões de livros aqui. Existe um livrinho que está fora de catálogo agora, como é que chama, esgotado, já faz muitos anos, mas você encontra nesses sebos online aí, estante virtual, Livronauta, você vai pagar muito baratinho, R$10, com frete e tudo. Do professor Lawrence Peter, e o livro se chama Todo Mundo é Incompetente, Inclusive Você. Tá? Eu acho que todo esse pessoal... Bom, é que o pessoal, muitas vezes, esses caras de passagem no governo federal, não estou falando dos concursados, não. Funcionário de carreira, concursado, é tudo craque. Enfim, nesses cachorros que estão latindo. Entendeu? É tudo craque, não estou falando dessa gente, não. Estou falando desses oportunistas de passagem, né? Tipo esse Fábio Farias aí, entendeu? Que tem um sogro judeu e vai dar beijinho na nazista e tal. Essa gente, é que eles não conseguiriam ler um livrinho desse. É um livrinho divertido, você morre de rir da primeira à última página e tal. Por quê? Porque todo mundo é incompetente, inclusive esses caras, e principalmente esses caras. Né? É o que acontece. Hoje você tem aí, pela notícia que você me mandou, veio o presidente, quem que veio lá do exterior? O presidente veio presidente de Portugal, Cabo Verde. O Marcelo uma série de diplomatas dos demais países de língua portuguesa. E foram empresários, enfim, as pessoas foram, né, as autoridades foram. Enfim, e ali, para quem não conhece aquele prédio, o Museu da Língua Portuguesa eu nunca visitei. Minha máxima culpa outra vez, errei, devia ter visitado. É que eu estou a 200 quilômetros de distância também haja, né? Mas aquele prédio lá da Estação Júlio Prestes, aquele conjunto ali tem a Sala São Paulo ali do lado, tem a Estação da Luz, é tudo junto. E atrás tem a Pinacoteca do Estado. Aquele conjunto de obras de 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso, uma arquitetura espetacular. Você olha, não é possível. Dos tempos áureos do café. Isso, então. A arquitetura é maravilhosa. Então, e aí, o que acontece? Você tem um negócio que você bem lembrou agora, antes da gente começar a gravar, o Museu da Língua Portuguesa, esse daí é único no mundo. No mundo? Não só da língua portuguesa, de idiomas. O Museu de Idioma. Não existe um museu voltado para um idioma. E existe o nosso, Museu da Língua Portuguesa. E a curiosidade é que eu estava de viagem marcada para São Paulo, e tinha falado com a Alô, minha mulher, falou assim, finalmente acho que vai pintar uma oportunidade para a gente conhecer o Museu da Língua Portuguesa. 3 dias depois ele pegou fogo. Eu fiz a viagem a São Paulo com ela, 3 dias depois ele pegou fogo. Falei, não tem condições. Mas quando você puder ir a São Paulo, e quem estiver nos vendo, quando for a São Paulo, vá ao Museu da Língua Portuguesa, vá à Sala São Paulo, que é ali do lado, dá para ir a pé. Vá conhecer a Estação da Luz, estação de trem, porque aquilo é de uma arquitetura toda de ferro, fantástica. Parece que, salvo engano, veio da Inglaterra, algum negócio assim. Alguma coisa assim. Vá conhecer o museu, o museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga está fechado, né? Também é outro também, que pode falar, não é? Que está na mão da USP. E aquilo lá está enrolando, faz não sei quantos anos que aquilo está fechado. Aquilo é lindo, lindo, lindo. Mas você pelo menos pode visitar por fora. Que é bonito também, muito. É um parque maravilhoso. Vá conhecer o Teatro Municipal de São Paulo, sabe? Ali do lado do Viaduto do Chá.
São Paulo tem uns negócios, vai conhecer o MASP. São Paulo MASP. tem uns negócios fantásticos. Então, até porque se São alguém... Paulo é uma cidade fantástica, gente. São Paulo é uma cidade fantástica, uma das maiores do mundo, uma das mais importantes do mundo. É a capital econômica aqui da América do Sul. E Isso. como ninguém é de ferro, você, depois de fazer esse passeio cultural, vá ao Bexiga e coma uma Isso. pizza de verdade. Na Agora, rua, não pensa que você vai jogar ketchup na pizza, não. É mais fácil o dono da pizzaria te jogar lá na rua. não, você vai... A Você pizza, você a quer, pizza de você quer verdade não há ketchup. Não, vou te surpreender agora. Você vai até a rua 13 de Maio, no Bexiga, número 1004, na cantina Esperanza. Tá falando sério, eles que trouxeram. Porque Eu levei a Lu lá, eu conheço. Então, você conhece, então, na Conheço, Esperanza. tive a oportunidade de ir 2 vezes na Então, Esperança. a dona é irmã da minha mãe. Né? Opa! Eu tinha 4 anos de idade, ela casou com o Antônio Taralo, meu tio, querido, de saudosa e querida memória. Infelizmente já foi embora, mas eles que trouxeram a pizza Margherita para o Brasil. E tinha uma brincadeira. Conta aí a história da pizza Margherita para nós aí. Você já me contou uma vez. Conta aí para todo mundo a história da pizza Margherita. Pizza Margherita foi a história, é a seguinte, em Nápoles, em 1800 e bolinha, que eu não vou lembrar o ano, tinha um cara que tinha uma modestíssima pizzaria, chamado Giuseppe não sei do quê. E ele fazia uma pizza sensacional, o cara era craque naquilo. Um belo dia, a rainha Margherita, a rainha da Itália, estava em Nápoles e alguém sugeriu para ela, olha rainha, tem um cara aqui que tem uma pizza sensacional. Ela falou, eu quero ir lá conhecer. E chegou lá de surpresa, imagina, o cara tinha uma pizzariazinha num bairro, coisinha simples, modesta, chega a rainha, né? E ele ficou apavorado, ele falou, e agora? Porque o que eu faço? Né? Ele pegou, porque a pizza dele, a famosa, era de mussarela, aquela mussarela de búfala, aquela branca, tá? Deixar isso claro, não é essa mussarela que você compra no supermercado, não. Né? É aquela de búfala. E quando ele ficou apavorado, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele olhou para a cozinha dele, ele não tinha muito recurso, mas ele viu lá um pouquinho, um massinho de manjericão. Quando ele tirou a pizza do forno, ele jogou o manjericão em cima e levou para ela. Ele falou, era tudo que ele tinha a oferecer, era realmente muito modesto. Era o que ele tinha. Aí ela ficou fascinada com a pizza. Ela falou, mas meu Deus, isso aqui é uma maravilha, como é que chama essa pizza? Ele falou, em sua homenagem, ela se chama Margherita. Tá? Em homenagem à rainha Margherita. Em 1959, o Francesco Tarallo e a Esperanza Tarallo, por isso que a cantina chama Esperanza, a nona Dona Esperanza, né? É que eu não entendia nada do que ela falava, porque ela só falava napolitano, mas a gente se dava bem, um gostava do outro. Eu falava português, ela também não entendia, mas a gente se comunicava. Foi muito engraçado. Eles vieram para cá e trouxeram a pizza Margherita para o Brasil. Tá vendo? Olha só, aqui esse nosso canal também é gastronomia. Gastronomia, cultura, gastronomia, política, esporte. Tudo tem direito. Canal polivalente. E aí, eu sei que depois eles começaram a cantina pequenininha lá na rua 13 de Maio, onde você conheceu. E acho que eles tinham 8 tipos de pizza, incluindo 2 calzones. O calzone é a pizza fechada, né? Tinha de escarola e tinha de ricota. E outros pratos, assim, que, meu Deus, eu não quero nem lembrar porque eu fico... Não, e aquilo é uma cantina muito aconchegante, né? Estilo assim, né? Aqueles casarões antigos e tudo. Isso. E disputada, viu? Disputada. Muito. Você chega lá, meu irmão, e você fica esperando. Vai vagar uma mesa. Às vezes você chega a ficar 1 hora e pouco na fila. Aquilo lá, desde que eu era criança. Mas vale a pena, vale a pena. A pizza Só é tem uma divina. coisa, jamais peça lá uma pizza meia marguerita, porque eles não vão fazer para você. A Margherita eles fazem completa. Só inteira, não faz meia. E eu que sou da família, eu vivia sacaneando meu tio, Antônio, faz meia margarita, deixa eu comer meia margarita, ele virava para mim e falava assim, Zezinho, não. Sabe por quê? Que eu acho muito legal isso daí. A pizza Margherita, quer dizer, a massa da pizza com molho de tomate, a mussarela de búfala, que é muito branca, e o manjericão em cima.
que são as cores da bandeira da Itália. E você não rasga no meio a bandeira da Itália. Ah, então tem uma explicação aí patriótica. E hoje, se você entrar no site deles lá, esperanza.com.br, eles vão dizer isso. Está lá no site. A gente faz qualquer coisa, menos meia marguerita. Marguerita não rasga a bandeira da Itália. Não rasga a bandeira. Enquanto isso, aqui no Brasil, muita gente rasga a bandeira do Brasil. Totalmente. Veja só, o governo impôs um sigilo de 100 anos para os dados de uso do crachá do filho 02, o Carluxo. O Carluxo tem um crachá que o permite entrar a hora que quiser no Palácio do Planalto. Isso. Desde o mês de abril de 2020 ao mês de junho de 21, ele entrou 32 vezes no Planalto. E as pessoas queriam rastrear pelo crachá o que ele tanto faz dentro do Planalto. Dizem que ali tem um tal de gabinete do ódio. E as pessoas queriam saber o que ele faz. O governo, então, do pai dele, lembrando que ele, Carluxo, é vereador no Rio de Janeiro. Mas um pouco mais de um ano, 32 entradas ali no Palácio do Planalto. O governo, que é do pai dele, impôs um sigilo de 100 anos para o uso do crachá do filho 02 no Palácio do Planalto. O que esse cara fez que o governo quer um segredo de um século? Deve ser alguma coisa espantosa. Tanto que o pessoal do antagonista sacaneia ele, chama ele de vereador federal, né? Vereador federal, porque o povo do Rio de Janeiro tem que pensar duas vezes, né, na próxima vez aí, se vota no cara para vereador e ele trabalha em Brasília. Os atos do Carluxo, que por uma questão de rima devia se chamar Carlixa, deixa eu ficar quieto, né? Mas devem ser de uma obscenidade tamanha. Porque, qual o problema? Mas é que ele é filho do presidente. Agora, uma coisa, isso aí mostra mais uma vez que o presidente ele não tem a menor noção da posição institucional que ele ocupa, ele age com o CPF dele. Isso. Uma vez você, Zequinha, presidente do Brasil, aquilo ali não é a sua casa. O palácio não é para ficar entrando seus filhos, sua nora, seus netos. Não é. Aquilo ali não é um local particular, não é um escritório particular. Claro que não. Eventualmente, você poderia chegar, você chegou ao cargo de presidente da República, eventualmente, numa circunstância. Eu, por exemplo, eu tenho netos, eu fico imaginando, se eu fosse presidente da República, os netos iam falar, vô, como é que é ser? Eu, eventualmente, abriria um espaço no fim de semana, vem cá conhecer, entendeu? Foi lá, conheceu, beijo, tchau. Só isso, por uma questão de mera elegância familiar. Eu fui colega de trabalho tive duas colegas de trabalho, quando eu trabalhava lá no Espírito Santo. As duas, elas não eram irmãs, mas as duas tinham irmão que tinham sido governador. Uma delas, o irmão era governador. O irmão dela tinha sido governador e a outra, o irmão era governador. Tá. Nunca tinham ido ao palácio. Essa que o irmão foi governador, eu conversando com ela uma vez, falei, e aí, como é que é o palácio lá? Você deve ir lá direto? Ela falou, não. Aí ela falou que o irmão dela fez isso que você falou. Ela falou, olha, depois que já tinha um ano que ele era governador, ele reuniu a família, separou um dia que ele não tinha compromisso lá, oficial, um dia de domingo, sei lá. Ele separou um dia e levou a família para mostrar as dependências do palácio. E a partir daí, nunca mais. A família não foi lá. E a outra, cujo irmão era o governador, a gente nem sabia que ela tinha um irmão governador. Eu descobri que ela era irmã do governador. Eu descobri por acaso. Um dia lá, mexendo nos documentos, vi lá o sobrenome dela, falei assim, eita, sobrenome de governador e tal. Ela falou, ele é meu irmão. E era mesmo. Então, você vê a diferença de pessoas que têm ética. Não, exatamente. São atitudes assim institucionais, né? Você não pode. Aquilo lá não é tua casa. Porque você não é você vira uma instituição. Claro que também ninguém é tão de ferro assim que vai negar para o filho, para o neto e conhecer lá o lugar. Não é isso que estamos falando, né? Uma vez basta. Senão, porque agora esse Carlixa,
Carluxo, né? Não sei. Desculpa, eu tropecei aqui na língua. Mas esse Carluxo, o nosso querido vereador federal, o que ele vai sambar lá todo dia agora? Pois é, e agora o que ele vai sambar lá, o brasileiro só vai poder saber daqui a 100 anos. Nem o assassinato do John Kennedy tem sigilo de 100 anos. Não, mas deve ter um jeito de revogar isso. Com certeza, com certeza. Também é de pouco interesse. Não, e é de pouca inteligência, meu. Na hora que você pega, você porra, meu, deu bandeira, né? Como se diz, né? É igual o Exército colocar sigilo de 100 anos no procedimento que apurou a participação do Pazuello no palanque. O que houve naquela investigação? É simples, a investigação não aconteceu, porque o cara não foi punido. Não precisava investigar coisa nenhuma. Olha lá, o general da ativa no palanque político. Que investigação? Então, agora, por falar Quero ver cobrir o fato. Quero ver cobrir o fato por 100 anos. Não cobre. Agora, você falou bem, quando coloca um sigilo de 100 anos em cima de 32 visitas do filho do presidente, aí você fala, mas o que ele está fazendo lá que ninguém pode saber? Suspeita, deu bandeira, sabe? Então, e por falar em Pazuello, notícia de ontem, de ontem à noite, do antagonista, a namoradinha do seu Pazuello, que é uma tenente, não sei do que lá, que ocupava um cargo pendurada lá no Ministério da Saúde também, eles gastaram, ano passado, com viagens pessoais, R$ 88.500. Só. Mas viagens pessoais pagas por eles ou por nós? Pelo erário. Falar erário, esse erário é gente boa, né, rapaz? Erário, eu queria ser amigo dele. Todo mundo pendura no erário. O erário, deve chamar Erário da Silva, Oliveira, alguma coisa. Erário Brasil. Oi? Erário Brasil, sobrenome dele. Erário Brasil. Então, R$ 88.500 de viagem, que eu sei que não precisa justificar. Outra coisa, que nem aquela história desses cartões corporativos, cartão de crédito corporativo, também vivem sob sigilo. Por quê? Cadê a transparência? E por que sob sigilo? Que gasto que fazem com cartão corporativo que eu que pago não posso saber? Você não tem que saber de nada, Zeca. Você só tem que pagar. Por que você está perguntando? Exatamente. Então pronto, nem você. Zeca, aí. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele sempre tem surgido aí na internet para desmentir, agora vai a redundância, né? Desmentir as mentiras. Eu faço questão de falar isso. Você vai desmentir, só pode ser mentira. Mas é bom a gente dar uma ênfase, né? Para desmentir as mentiras do presidente Bolsonaro. O TSE, só no ano de 2021, nós estamos agora terminando o 7º mês, hoje é 31/7. Só neste ano, o TSE precisou publicar 62 vídeos, totalizando 7 horas e 51 minutos de material para desmentir o presidente que está insuflando seus seguidores contra o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, olha que desgaste, o TSE tinha que estar cuidando de outra coisa, tem que estar se ocupando de desmentir o mandatário maior da nação. E, inclusive, eu tenho aquele site, o Intercept, com quem eu não simpatizo, vamos deixar claro, mas tem uma matéria de hoje, eles mostrando que o Bolsonaro é um maior vagabundo da nação. Vagabundo no sentido de não trabalhar mais. Não trabalha. Não trabalha mais, acabou. Ele simplesmente dane-se. Ele delega o que ele quiser lá para todo mundo e pronto, ele não vai mais trabalhar. Ele vai que nem agora, foi fazer esse negócio de passeio de motocicleta lá, em Presidente Prudente. O Estado de São Paulo, a Polícia Militar soltou uma nota dizendo que a brincadeira de quando ele foi para a cidade de São Paulo custou R$300 mil. Que é o custo de pagar diárias de policiais e tudo, não sei o quê. Ele não está nem aí. Ele está fazendo as motocicletas dele. Sabe, como diria o cara do filme lá, é um fanfarrão, é um brincalhão. Pede para sair, rapaz. A agenda dele ontem ou anteontem, salvo engano, acho que anteontem, a agenda do presidente da República Federativa do Brasil, um país complexo, um país gigantesco, um país importante, um país cheio de problemas, um país afundado numa pandemia
que já matou 550 mil pessoas. A agenda oficial dele tinha 2 compromissos. Um era uma reunião com não sei quem e o outro era uma entrevista para o Ratinho. É muito importante. Eu acho muito importante. E aí não fez mais nada, não fez mais nada. E a agenda dele é sempre livre. A economia jogou na mão do Paulo Guedes, o Paulo Guedes faz o que ele bem entende. Paulo Guedes agora veio dizer que o IBGE apontou o Brasil tem 15 milhões de desempregados. Ele falou que o Paulo Guedes o Paulo Guedes falou que o IBGE está lá no tempo do onça, está atrasado, está na idade da pedra. Ora, o IBGE, sei. O IBGE precisava fazer o censo do ano 2000. Aí teve pandemia, teve tudo e não tinha verba. Jogaram para 2021. O IBGE precisava de 2 bilhões de reais, que era o gasto mínimo do mínimo para fazer o censo num país do tamanho do Brasil. Eles baixaram a verba de 2 bi para 71 milhões. Isso é brincadeira. Aí a presidente do IBGE pediu o boné e foi embora. Falou, não, isso aqui é palhaçada. E por que você que está nos assistindo, por que é importante o censo? O censo vai mostrar a radiografia, a ressonância magnética do Brasil para o governo, então, implantar as políticas públicas para resolver os problemas do Brasil. Então, quando você vai fazer um exame médico, uma ressonância magnética, é para descobrir o que você tem para aplicar o remédio certo no lugar certo. Só que esse governo aí, ele não quer nem saber qual é o problema do Brasil. Não quer nem saber qual é o problema do Brasil. Ontem eu vi o professor Marco Antônio Villa falando uma coisa interessante, que dizem que na época do governo Collor, o governo estava tão atrapalhado, e ele falou isso, evidentemente, para se aplicar ao atual governo. O governo estava tão atrapalhado em procurar soluções, em busca de soluções para isso, soluções para aquilo. Lá pelas tantas, eles estavam procurando quais eram os problemas, porque eles já nem sabiam mais quais eram os problemas. Esse governo já não sabe mais quais são os problemas. O presidente só pensa na própria reeleição, ganhou eleição com urna eletrônica nos últimos 30 anos e só agora a urna eletrônica não presta. Mas ele não. Olha, o Tony, aqui a nossa brincadeira, o nosso slogan diz que a gente corre por fora, né? Mas corre. Ele é pangaré, cara. Eu acho que nós já estamos na hora de correr para fora. Desculpa, não é cavalo de chegada. Esse cara no jockey seria um fiasco, entendeu? Não é cavalo de chegada, é pangaré, tá estrebuchando, entendeu? O que acho eu que está mantendo esse cara desafiando a lei da gravidade é porque o Congresso está batendo cabeça, sabe? A sensação que eu tenho. Porque, esse daí já, sabe, esquece, é Walking Dead, já morreu e continua de pé andando. O Ciro Gomes afirma categoricamente que o Bolsonaro não chega no segundo turno. Ciro Gomes. E eu também acho que pelo desespero dele e aquela live que ele fez, ele conseguiu espantar mais pessoas ainda. Não, ele conseguiu bater uns pregos no próprio caixão. Foi isso que ele fez. Acho que o caixão dele devia ter uns furinhos assim do lado, ele botou a mão para fora do caixão e foi martelando por cima. Assim. A coisa ridícula. Chama todo mundo, usou a TV Brasil, que ele falou que ia privatizar, ele chamava de TV Lula. De novo, não quero o Lula de volta, não quero o PT de volta, mas o Lula nunca usou a TV Brasil para falar em rede nacional e em defesa dele mesmo. Exatamente. Não. Nunca usou. Não. O Lula aprontou todas, não quero o Lula de volta. Prestem atenção nisso. Né? Mas... Zequinha, o partido Rede ingressou com uma ação no STF, o Supremo Tribunal Federal, querendo uma punição de R$500 mil sobre cada ataque sem fundamento que o Bolsonaro fez contra a democracia. E deixou bem claro que não é cobrar dinheiro do governo, é cobrar do patrimônio pessoal do Bolsonaro. O Supremo, se julgar isso aí procedente, esse cara vai sair devendo. Né? Vai sair devendo. Não, vai sair devendo. Mesmo com os tais 14 apartamentos lá. 14 apartamentos. Se ele vender os 14, não vai dar para pagar, porque se aplicar uma multa de R$500 mil para cada ataque infundado
contra o sistema eleitoral, porque é o seguinte, a lei diz o seguinte, o ônus da prova cabe a quem acusa. Se você me acusar de alguma coisa ilícita, não cabe a mim provar a inocência, cabe a você provar a minha culpa. O cara acusa o sistema eleitoral de fraude, fala que vai provar, chama todo mundo e aí ele fala, nós não temos provas, só temos indícios. Isso, não dá, cara. Não dá. Não dá. Agora, esse cara vai ter que ganhar sozinho a Mega Sena algumas vezes para pagar. Agora, mas tem outra coisa, né? Foi pro Supremo. Aí tem aquele negócio, na mão de quem vai cair lá no Supremo? Entendeu? Uma decisão dessa aí, eu não sei como é que funciona isso aí bem, mas aí cai na mão do ministro que resolve tomar a tal decisão monocrática. Cai na mão do Caio Nunes lá, por exemplo. Não, mas lá pelas... Não, mas ele pode cair num primeiro momento, ele cai num ministro, mas ele tem que ir a julgamento. Tem que ir. Nem que seja pelas turmas, são duas turmas. São duas turmas, tá? A decisão monocrática é num primeiro momento ali. Coisa também que não deveria existir. Mas, jabuticaba, né? Jabuticaba. Enfim, agora, eu sei o seguinte, esse cara, Tony, a história é impiedosa. Esse cara cavou a própria cova. E cavou fundo. Você pode escrever, cara. Eu não quero mal de ninguém, pelo amor de Deus, não quero mal de coisa nenhuma, nem ninguém, nem de coisa nenhuma. Mas esse cara cavou a própria cova, cara. Não adianta. Dele e dos filhos, que são três arrogantezinhos. Tem aquele mais novo lá, que é outro gênio da raça, né? É um gênio da raça. Ele conseguiu, o que ele conseguiu? Comprometer a vida desses caras. Quer dizer, ele fala que gosta tanto dos filhos e está empurrando os filhos para o abismo. Agora você pode escrever. Já tem um monte de processo contra o Bananinha. Agora a Cruzoé mostrando que o Flávio é polvo, né? Tem tentáculos para todo lado. Esse Carluxo já na mira. O Carluxo é na mira do Ministério Público, não é de agora. Entendeu? Esse pessoal... E o Renanzinho lá que andou fazendo uns trambique lá com uns empresários lá de Brasília. Né? Os empresários lá do Espírito Santo, negócio de... Isso, jazida de granito, uns três, sim. Enfim, então, isso daí, o que ele está fazendo? É rise and fall, né? Ascensão e queda. Ele subiu e vai acabou. Nero. E outra coisa, eles fazem essas coisas deles aí, essas coisas estranhas, e fazem de um modo amador, como se estivesse ainda lá no Baixo Clero, porque quando ele era deputado do Baixo Clero, ninguém põe os holofotes no Baixo Clero. Aqueles caras ficam lá décadas fazendo o que querem. Você lembra do Severino Cavalcante, que era do Baixo Clero? Aí, por um azar dele, ele acabou virando presidente da Câmara. Isso. Quando você acende os holofotes, ao trocadilho, os holofotes se acendem também. Exatamente, né? O acender de subir e o acender de iluminar, né? São homófonos. Você acende, os holofotes se acendem também. Mas o Severino Cavalcante ganhou só 30 vezes sozinho na loteria. Por isso, cara. E quando você sobe assim muito, pode ser a sua própria desgraça. É o caso do Bolsonaro, que passou 30 anos ali no bem bom, educou os filhos, ensinou como é que funcionava tudo, os filhos estavam ali também no bem bom. Um era deputado estadual no Rio de Janeiro, o outro vereador, e estava tudo indo normal. Aí ele deu o azar de virar presidente da República. E essas coisinhas que eles faziam lá, coisinhas entre aspas, né? Mas de modo bem amador em relação aos grandes esquemas lá de Odebrecht, aquela coisa toda, né? E outra coisa, eles falam assim, ele não se envolveu com a Odebrecht. Eu falei ao contrário, a Odebrecht não se envolveu com ele, porque ele não tinha peso nenhum. Nada. Os grandes esquemas, as grandes empreiteiras que montaram essas coisas, elas iam atrás de quem tinha poder. De quem tinha poder. Ele não tem poder. Deputado influente, senador influente. Quem era Jair Bolsonaro?
Pangaré, já falei, não é cavalo de Eu chegar. cheguei atrás dele. Não foi atrás dele. Não foi, inclusive, Tony, eu me lembro, eu gosto de me lembrar de um ditado lá, que eu não sei se é lá da terra da minha família, lá em Altinópolis, perto de Ribeirão Preto, mas eu escutei isso lá. Que os velhos lá das fazendas, lá onde eu passei parte da infância, eles diziam uma coisa sensacional. Eles diziam assim: em terreiro de galo velho, frango novo não pia. Entendeu? E o Bolsonaro é frango novo. Ele não tem o manejo dessas tramóias palacianas brasilienses. Ele é pangarezão, cara. Eu estava lendo hoje que os aliados dele no Congresso, esses caras são experientes, né? Você vê, é cara assim, de lá da era do Sarney, esse povo que tem o controle do poder. Eles sabem que o poder, isso é desde que o mundo é mundo, isso é desde lá de Roma, você pode estudar essas coisas todas aí. O poder, você não se estabelece confrontando todo mundo a toda hora, o tempo todo. Não. E eles dizem que já se reuniram com ele, falaram com ele, olha, fica batendo no TSE, não fica batendo no tribunal, não fica mexendo com essas coisas. Ou seja, aqui em Minas a gente fala assim, não fica procurando em ACA, não. Aí termina a reunião, o que ele faz? Ele faz aquela live e mete o cacete sem prova nenhuma. Não, e sem conexão de ideia com ideia, né? Não sabe concatenar. Não tem. Não, Não então, tem isso. Não tem como. Tá certo a palavra, concatenação. Ele saiu, sabe, é verborrágico. Ele sai falando o que vem na cabeça, ele não quer saber. E ele não tem, eu acho que, eu não sei qual é o nome disso em psiquiatria, quando você não tem noção das consequências do que você faz. Deve ter um nome isso, qualquer psicologia. E ali, bicho, ali é tranquilo. Ele não tem essa noção de consequência, não, cara. Alguém que esteja nos vendo, que quiser colaborar com a gente, aí embaixo, põe aí nos comentários. Aproveita todo mundo, deixa o like. Se inscrevam no canal, que a gente se esquece de pedir. Porque também estamos muito preocupados. mas não é verdade. Isso aqui não é para ficar, não é para virar. Como é que chama aquele cara que ganha um caminhão de dinheiro no YouTube, o Whindersson Nunes, que eu nunca vi nada, mas diz que ele ganha uma grana preta. Eu só sei que ele existe, mas eu nunca assisti. Mas eu também nunca vi. Então, nosso objetivo não é esse, né? Nosso objetivo é discutir o que está acontecendo aí e tal. Então, se alguém for da área da psicologia ou da psiquiatria e souber o nome disso, quando o cara já não consegue mais concatenar as coisas, não tem noção da consequência do que faz, certamente deve ter um nome, em algum canto aí da psiquiatria deve ter um nome. Põe aí, porque a gente discutir mais também. Eu e o Tony nos comprometemos a pesquisar o assunto e trazer para cá. Porque não é possível, cara. Não é possível. Ele não mede consequências. E ele cansou de falar que os juízes que vão coordenar a eleição são os mesmos que soltaram o Lula. Vamos lembrar, quem soltou o Lula, Bolsonaro, foi você. Isso. Você que é eleitor bolsonarista, eu fui eleitor dele, não sou bolsonarista. Ele fechou a Lava Jato, fritou o Sérgio Moro. Eu repito, se ele tivesse fortalecido a Lava Jato conforme prometeu na campanha, indicado o Sérgio Moro para o Supremo conforme prometeu na campanha, o Supremo não teria ficado tão livre, leve e solto para anular na raiz o processo contra o Lula. O Supremo não teria essa liberdade, esse peso, não teria, porque teria um peso contrário. Mas aí ele soltou o Lula para disputar a eleição com ele, achando que seria Sheba, como dizia antigamente. Vai ser Sheba, vai ser mole. Não é mole, meu amigo. Não é mole. Se ele tem seguidores fanáticos que não enxergam os males dele, o outro lado também tem seguidores fanáticos que não enxergam os erros dele. Sabe? Não, então, eu vejo nesse negócio de falar, ele tem seguidores isso, seguidores aquilo. Tem lá uns pangaré também, porque isso daí tudo parece, sei lá, uma fazenda de cavalo ruim. Mas não é tudo isso que falam, é muita especulação. A imprensa nem não, 25% dos eleitores. Hoje, eu li isso no Antagonista, eu falei, os caras estão loucos, meu. Como 25% do eleitorado é bolsonarista convicto? Não é, cara. Não é. Se tiver 2,5% do eleitorado, é muito. 3, 5, sabe? Ainda vai surgir, eu acho que vai surgir uma terceira via aí, tem nomes aí
Tomara, tem nomes bons. que vão surgir. O pessoal fica assim, que é isso, Tony? Só tem os dois nomes. Eu falo, meu amigo, 1 ano e meio antes da eleição é 1,5 milhão de anos-luz. Isso. Acontece muita coisa. O próprio Bolsonaro não surgiu da noite para o dia? Exato. Ele surgiu da noite para o dia. E como ele está a galope para o abismo, porque é ele que tá levando ele mesmo para o abismo. E a galope. A galope. Está me lembrando o final daquele filme, nada a ver, não comparar a arte com esse cara aí, mas só a cena. O final daquele filme Thelma e Louise. Que a cena final que elas decidem meter o pé no carro e pulam com o carro e tudo lá daquele abismo imenso. É o que ele está fazendo com ele mesmo. Ele vai cair no abismo, só isso. Thelma e Louise. Só que não, o filme é muito melhor, né? Ridley Scott. É outro papo. É outro mundo, né? Mas enfim. Mas é verdade. Ou seja, esse cara, ele é assim, ele é igual a iluminação de rojão, sabe? Ele sobe, faz um barulhão, uma luz e sumiu. E desaparece. E vai ficar desaparecido na história. Ele não é desaparecido não, porque causou aí essa morte aí né? Mas esse desastre. Vai ficar. Vai ficar como o cara que deixou o brasileiro morrer, entregou o brasileiro à própria sorte. Falou que era como é que é? Imunização de rebanho, deixa quem tiver que morrer, vai morrer, e largou todo mundo à própria sorte. Exatamente. O Hitler ficou para a história, mas em que degrau da história? Exatamente. Sabe? O Bolsonaro vai ser o quê? Outro Juscelino? Outro Dom Pedro II? Não vai, cara. Esquece. Não existe. Entendeu? Detalhe, também não sou monarquista, não, para antes que pense, Dom Pedro II, não, também não. Eu sou republicano até o tutano, que rima, republicano com tutano. Mas sabe, agora, alguns caras entraram para a história pela porta da frente e lá estão. Lá estão. Entraram para a história na marra e estão lá no porão da história. Porão da história, no subsolo do porão. Subsolo do porão. Lá no esgoto. No esgoto. Quer dizer, estão lá com aqueles ratos, aquela coisa lá que fica lá, que vive naquele troço, aquelas bactérias, sabe? Então isso daí, cara, vai ficar para a história como um nada, um ninguém, um erro da sociedade brasileira. Todo mundo erra, acabou, sei lá. Enfim, outros países já erraram também, feio, enfim. Agora, ele não. Só que o problema é que enquanto esse panaca tá lá, fica infernizando a vida da gente. Eu tenho mais o que fazer do que me preocupar. Agora, esse cara tem que. Eles vão empichar esse cara, Zeca, pelo seguinte. Imagina a situação. Passou a eleição, ele não foi nem para o segundo turno. Só que ele ainda fica na presidência até 31 de dezembro. E aí é o perigo. O tamanho do estrago que esse cara não é capaz de fazer para. Em 3 meses. Tipo, porra, não. Olha, o Brasil não merece isso. Não merece. Eles vão partir para o impeachment. Eu acho que o Centrão vai tirar esse cara de lá porque ele está avacalhando a vida do próprio Centrão. Exatamente. Porque o Centrão gosta dos esquemas lá, mas é ali, sem chamar atenção, na moita. E ele virou o rinoceronte na loja de cristais, tira esse rinoceronte daí. Como diz o outro, bom cabrito não berra, né? Bom cabrito não berra, exatamente. Faz na moita, enfim, mas é isso aí, Tony. Mas vamos adiante, o que nós temos mais aí? Chegamos aqui ao fim, né? Já estamos aqui há 44 minutos. Bastante. Por mim, eu ia falando até amanhã cedo, mas não vamos cansar aqui os nossos ilustres espectadores. Isso. E da Coanga, Tony? X da Coanga, rapaz. Olha aí. X da Coanga. Vamos chamar a vinheta aqui do X da Coanga. Então, Tony, meu querido, qual é o X da Coanga de hoje? A PEC Pazuello, ela passa ou não passa? Qual é a PEC Pazuello, cara? Vamos lá. Explica a deputada Perpétua de Almeida, do PCdoB do Acre, ela teve a ideia de apresentar na Câmara uma proposta de emenda constitucional proibindo que militares da ativa ocupe cargos comissionados, como o Pazuello fez. Precisava de 171 assinaturas.
E todo mundo deu gargalhada. Pois não é que ela conseguiu as 171 assinaturas? E ela chegou para o Arthur Lira, o presidente da Câmara, e ele ficou espantado. Falou, deputada, você conseguiu mesmo? É sério isso aqui? Deixa eu conferir. Falou, é sério. Então agora vai começar a tramitar na Câmara dos Deputados Federais a PEC Pazuello. Por que chama de PEC Pazuello? Por causa da aberração que foi colocar um general da ativa à frente de um cargo tão importante na administração, como é o cargo de ministro da Saúde, no meio da pior pandemia da história da humanidade. Ô, Tony, isso é uma coisa, né? São aquelas finas ironias, né? O número da PEC. Qual o número? Não é 171? Não, 171 era o número de deputados que precisava assinar. Mas enfim, é tudo 171, por isso que ninguém acreditou. Ele falou, não, eu não estou nisso, estava. Pronto, está resolvido. Ela conseguiu, rapaz. Ela conseguiu a PEC Pazuello. Aí eu fico pensando, raciocina comigo, por que conseguiu tão rápido? Eu tenho uma ideia. Manda. A ideia é a seguinte, o militar é concorrente meu concorrente, eu sou deputado. Quanto mais eu puder bloquear pessoas de ocupar cargo comissionado, mais cargo comissionado sobra para eu indicar. Pronto, está resolvido, matou a charada. Eu pensei assim, gente, mas por que esses caras assinaram tão rápido? Assinaram tão rápido pelo seguinte, nós vamos bloquear todos os militares de entrar, então vai sobrar cargo doidado para eu poder indicar. Pessoal, hoje tem 6 mil militares ocupando cargos comissionados. Da ativa, gente da ativa, 90%, aliás, a maioria toda da ativa. É aí que chegou a minha tese, que eu pensei, eles vão assinar, que eles pensou, vai sobrar 6 mil cargos para a gente indicar a padrinhada. Parabéns, eu não tinha pensado nisso. Uai. Que é realmente... Pensou que o Congresso estava pensando no Brasil varonil? Não, de jeito nenhum, eles nunca pensam. Fiquei pensando assim, porque isso aí, essa PEC, ela é boa para o Brasil. Mas eu pensei, quando a coisa é boa para o Brasil, esses caras não assinam, muito menos tão rápido. Então isso aí não deve ser só bom para o Brasil, deve ser bom para mais alguém. Para quem? Para eles. Tem alguma tramóia, né? Tem. Mas é isso aí. Boa, Tony. Segundas intenções, terceiras intenções e por aí vai. Muito perspicaz. Mas é isso aí, Tony. Acho que nós já estouramos o tempo por hoje. É aquela história. Tem um monte de coisa para falar. Eu tinha mais uns 3 ou 4 negócios aqui. Porque, sabe, aqui não dá. Senão esse negócio vai virar, assim, aqueles longa-metragens de 4 horas de duração, sabe? Assim, tipo, Tempo e Vento. Né? Aliás, Tempo e Vento não. O Tempo e Vento era Érico Veríssimo. E o Vento Levou. E o Vento Levou com Clark Gable. Clark Gable e Janet Leigh. Ó. Rapaz. Enfim, né? Mas tá vendo? O jornal lateral também é cultura. Também é cultura. Por isso o Bolsonaro não assiste. Por isso ele não assiste. Ele ninguém quer também a audiência dele. Tá bom, meu filho? É isso aí, garoto. Então tá, você que ficou até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like que ajuda o canal. Se quiser registrar aí para receber as novidades, aperta aquele tal de sininho. Se você nos achou 2 chatos idiotas, compartilhe com quem você não gosta, que a gente enche o saco dos caras. Isso. E se você gostou, obrigado aí. A gente estamos aqui porque é o mínimo que encontramos o jeito de ajudar o Brasil, isso é o mínimo que podemos fazer. Foi o jeito que nós achamos aqui de ajudar o nosso país. Matou a pau, garoto. Nos vemos em breve. Amanhã domingo a gente não faz. Amanhã domingo, se a gente tomar uma de manhã, a gente não grava nada. A culpa vai ser da cerveja, não tem problema. Se a gente tomar uma de manhã, não vai ficar legal a gente gravar. Agora, a gente já fala besteira sóbrio. Exatamente. Imagina chumbado. Aí não. Um abraço. Outro grande garoto. Uou!